Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Value at Risk. Na aula de hoje a gente vai ver o conceito de beta e como calcular o beta da carteira e o beta das ações, né? Bom, o beta é importante porque a gente vai aprender nas próximas aulas como que cada ação pode contribuir ou não para o aumento ou diminuição do VaR. E o beta também é importante, né, na gestão como um todo da carteira, porque a gente consegue ver qual das ações está contribuindo ou não além do aumento do VaR, mas está se movendo junto com o mercado ou não, ou se movendo junto com outras ações ou não. O beta e a correlação são conceitos parecidos, né? E os dois têm a ver com uma relação linear entre duas variáveis, mas o beta, além da relação, da direção entre duas variáveis, ele mede também o tamanho desse movimento, né? Como é que o beta ele é calculado? O beta de uma ação é calculado pela covariância entre a ação, o retorno da ação e o retorno do mercado sobre a variância do retorno do mercado. E o beta da carteira nada mais é que a soma aqui do beta individual vezes o peso de cada uma das ações, né? A importância daquele peso que a gente viu nas aulas anteriores. E existe um outro método que nada mais é do que, como a gente está vendo uma relação linear entre duas variáveis, o beta nada mais é do que a inclinação da reta quando a gente faz uma regressão linear, né? Bom, o primeiro método, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aqui uma função que calcula betas. Eu vou passar o retorno aqui das ações, na verdade dos dados, contendo o Bovespa, inclusive, né? Então, esse conjunto de retornos aqui já tem o retorno do mercado também. Bom, e aí eu posso passar uma janela histórica ou não, porque assim como a gente viu no anterior, a correlação ela depende da janela histórica, então o beta também não é diferente, então dependendo da janela histórica que você está utilizando, esses valores vão se diferenciar ou não. Tá? Então eu vou passar aqui uma janela histórica, e se passar uma janela histórica, ele vai pegar os últimos dados dessa janela histórica, e se não passar, ele passa para a próxima fase, que é calcular a covariância, a variância, e faz o cálculo aqui e retorna um data frame. Então aqui eu passando aqui os dados e analisando, eu não passei dados de janela histórica, então eu estou calculando com todos os dados que eu tenho. Então a gente chega à conclusão aqui que a Suzano tem um beta de 0,33 e a Atom de 0,50, ou seja, é um valor abaixo de 1. A gente vai ver por que isso acontece. E a Petrobras e a Eletrobras com betas maiores do que 1, né? Mas o que significa isso, né? Então, as ações que têm um beta maior que 1, elas se movimentam na mesma direção e tem a volatilidade que o mercado, né? É maior volatilidade que o mercado, de uma maneira geral. E se tiver igual a 1, que elas flutuam no mesmo ritmo. E se o beta for menor que 1, que elas são menos voláteis que o mercado e se movimentam em direção oposta. Então, assim, se a Ibovespa sobe, a ação cai e vice-versa, tá? Esse é um dos motivos porque eu escolhi essas ações para vocês verem essa diferença e a gente vai ver melhor esse comportamento mais para frente. Agora, utilizando os últimos 252 dias, né, a gente verifica aqui que o patamar aqui é um pouco diferente. Veja que a da Petrobras acabou aumentando, né, o beta, o da Suzano diminuiu, o da Atom também diminuiu, o da Eletrobras também diminuiu. O comportamento é parecido nessa janela aqui, mas o patamar do valor mudou um pouco, dependendo de como a gente utiliza, né? Agora, utilizando o peso, né? Então a gente pega o peso da série de pesos e eu multiplico pelo beta das ações, eu acho o beta da minha carteira, que o beta da carteira deu 0,88. Ou seja, apesar de ter duas ações muito voláteis que acompanham o Bovespa, essas duas outras estão fazendo o contrabalanceamento, então estão puxando de forma a diversificar, né? Puxando esse beta para baixo. Agora, utilizando essa biblioteca sklearn, né, eu estou usando essa versão aqui 0.21.3,
a gente pode fazer aqui, então, uma regressão linear, né? Então, eu vou chamar aqui o método de regressão linear. O x vai ser o Bovespa e o y vai ser o retorno do portfólio. Eu chamo aqui, então, o regressor e faço o fit, né? E faço um predict, né, na verdade, para ele me dar qual é a inclinação e a interseção dessa reta. Depois eu faço um plot. Tá? Esses dizeres aqui é porque tem uma compatibilidade com a biblioteca NumPy, mas não é o caso e funciona muito bem, é apenas um alerta. Bom, e aí plotando, como é que fica? Né? Então, aqui eu coloquei o retorno do Bovespa, o retorno da carteira, né? E a reta de regressão linear que melhor se adequa a esse conjunto de dados aqui é essa equação aqui. Então, 0,89x mais 0,06 desse valor, né? O intercepto. Então, o beta nada mais é do que a inclinação da reta que é dado por esse valor, 0,89, né? E como é que a gente pode ver, então, o beta ao longo do tempo, né? Porque, como a gente viu, depende da janela de dados que a gente está observando. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui tanto a variância no tempo do portfólio, como o beta do portfólio também, e vou sempre usar uma janela de 252 dias. Então, a cada passo dentro da série, eu vou olhar 252 dias para trás. Então, eu vou fazer aqui um looping aqui nessa janela histórica e olhando sempre essa janela de dados de 252 dias, tá? Depois eu concateno, jogo tudo nesse data frame beta no tempo. E aí, fazendo o plot desse beta ao longo do tempo, a gente verifica aqui que as duas ações aqui, tanto da Eletrobras quanto da Petrobras, sempre a maior parte do tempo ficam acima de 1, apenas um período aqui começou a diferenciar. Agora, se a gente comparar a Atom com a Petrobras, a gente verifica que eles têm um comportamento bem diferente, né? Comportamento sempre abaixo de 0. E aí, quando teve aqui a crise do coronavírus, veja que afetou o beta também. Então, o estresse de mercado afeta as correlações. E aí, depois, passado o estresse, ele vai mudando de comportamento novamente, né? Então, o beta, ele vai variando ao longo do tempo. Isso é importante saber, né? E é importante saber também porque isso impacta no cálculo do VaR. Então, a gente está olhando para o passado, isso não necessariamente vai ocorrer no futuro, mas é um bom indicativo de como a gente pode gerenciar a carteira, principalmente falando do VaR, tá? Bom, essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero vocês na próxima aula. Até lá!